queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática, onde hoje nós vamos corrigir a nossa atividade número 6. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem comigo na tela. Começando então com a nossa questão de número 1, que diz o seguinte: nas malhas quadriculadas a seguir, indique em cada caso qual foi a transformação aplicada na figura 1 para obter a figura 2. Então, pessoal, ele quer que você explique se aconteceu aí uma rotação, se aconteceu uma translação, se aconteceu uma reflexão e de quantas unidades que foi ou de quantos graus que foi ou em qual direção. Ok? Então, vamos analisar cada uma delas, começando com a letra A. Letra A, então, pessoal, nós temos aí representada uma translação. Uma translação de 12 unidades para qual sentido? Para a direita. Já na letra B, nós temos o que aí? Uma rotação. Uma rotação de 90 graus no sentido horário, tá, gente? Então, vamos colocar aí no sentido horário. Já na letra C, nós temos uma reflexão. Só lembrar do reflexo. Só que ela... Deixa eu apagar aqui que eu coloquei um negócio aqui. Aí. Só que ela é uma reflexão horizontal. Esse é seu sentido. E assim, a gente fecha a correção da questão de número 1. Vejam então que era só para identificar o tipo de transformação e em qual sentido ou em qual direção ela estava. Tranquilo? Então vamos continuar a nossa correção com a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: desenhe o simétrico de cada figura a seguir por translação de acordo com a indicação de cada vetor. Veja então que ele quer que você desloque essa figura para qual sentido? Para a direita. Ele não fala a quantidade, mas é dentro dessa imagem que nós temos. Então, ao deslocar, eu consigo desenhar exatamente essa figura. Vocês estão vendo que eu desloquei 3 unidades somente, mas vocês poderiam deslocar mais sem sair para fora do quadriculado que está aqui e deveria ser à direita. Na letra B, nós temos da mesma forma, só que agora o nosso sentido vai ser inclinado aqui na diagonal. Então, colocando essa mesma figura na diagonal, eu tenho meu triângulo, né? Eu coloquei aí mais ou menos umas 2 unidades de diferenças de um para o outro, nesse sentido e direção apontado pela seta. E aí, é isso, né? Então, a questão de número 2 era só vocês desenharem por meio da nossa transformação de translação, que nada mais é do que deslocar a minha figura algumas unidades dentro de um sentido ou de uma direção. Vamos então agora para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: compõe as simétricas da figura desenhada na malha quadriculada a seguir por rotação de 90 graus, 180 graus e 270 graus em relação ao ponto O, no sentido horário. Pessoal, então vejam que a rotação realmente o nome já fala. Você vai rotacionar a sua figura de acordo com uma angulação e também de acordo com um sentido, que pode ser um sentido horário ou um sentido anti-horário. Ok? Então, fazendo essas rotações dentro dessas 3 angulações, eu obtive essa figura que vocês estão vendo aí. Acompanha comigo. Então, eu tenho aí a rotação de 90 graus, que está aqui, a rotação de 180 graus, todas no sentido horário, tá? E a rotação de 270 graus. Agora, vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 pede para a gente desenhar as figuras que são simétricas, só que agora por meio da transformação de reflexão em relação ao eixo E.
em cada caso a seguir. Pessoal, o nome já fala. Se a gente está falando da transformação de reflexão, é como se você estivesse vendo o seu reflexo no espelho, certo? Então é a mesma coisa, assim como a gente está vendo o nosso reflexo na água, no rio, no mar, da mesma forma a gente vai desenhar essas figuras, ok? Então vamos lá. E a gente vai desenhar esse reflexo todos em relação a essa reta E. Então temos aqui o reflexo da nossa letra M. Na letra B tem o reflexo aí do meu peixe. Na letra C tem o reflexo desse meu S, que tá aqui do lado direito, então eu vou desenhar aqui do lado esquerdo. Na letra D eu tenho aí o reflexo da minha seta. E é isso. Vejam então que aqui nós trabalhamos com as nossas transformações de reflexão, que é a mesma coisa daqui a gente se olhar no espelho, ou ver o nosso reflexo em uma água, né, em um rio, em um mar. Tranquilo? Então vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5 diz: em cada classificação das simetrias a seguir, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão ver que nessas alternativas aí, ele tá me dando a figura, uma figura transformada, e me dá o nome dessa transformação. Então, o que você tem que fazer aqui nesse caso? Você tem que determinar se essa transformação ela é realmente verdadeira em relação àquela imagem ou não. Tranquilo? Então, vamos comigo. Colocando aí, a primeira é a de translação. Realmente a minha figura se deslocou, ela não se alterou em nada, ela só deslocou aí 3 unidades para a direita. Então, sim, é verdadeira, isso representa uma translação. A próxima, ele já está falando em relação à reflexão. Aqui não é reflexão, gente. A figura ela está rotacionando. Então, essa daqui seria falsa, porque aqui não é reflexão. Aqui é uma rotação. A próxima, eu tenho aí falando que é uma rotação. Nesse caso não, gente. É exatamente uma reflexão, como se eu estivesse olhando no espelho. Então aqui é falso e seria aqui nesse caso uma reflexão. Por último, ele coloca que é uma reflexão deslizante. Sim, é uma reflexão verdadeira, fechando aí a nossa atividade número 6. Tranquilo, pessoal? Compreenderam então um pouco mais sobre as nossas transformações e os nossos eixos de simetria? Sim? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!